Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 5 do Colégio Naval do ano de 2004. Se MMC entre x e y é 2 ao cubo, 3 ao cubo, 5 ao quadrado vezes 7, e o MDC entre x e y é 2 ao cubo, 3 ao quadrado vezes 5, em que x e y são números naturais, quantos são os valores possíveis para x? Para a gente resolver esse exercício, nós vamos usar um resultado bastante importante dos estudos do MDC e do MMC, que é o seguinte: o produto, entre MMC e MDC é o produto dos dois números. Então, eu vou colocar aqui, ó, se a gente fizer MDC entre x e y, multiplicar pelo MMC entre x e y, isso daqui é o produto de x por y. Em outras palavras, como a gente conhece o MMC e como a gente conhece o MDC, então o produto de x por y vai ser o quê? Bom, a gente só tem que multiplicar esses valores. Vai ser 2 elevado na sexta potência, 3 elevado na quinta potência, 5 elevado ao cubo, vezes 7. Então, o produto de x por y é esse número. E agora a gente vai conseguir determinar os possíveis valores de x. Vamos pensar nas possibilidades de potência de 2 que a gente pode colocar na composição do x. E depois a gente pensa nas possibilidades de potência de 3 que a gente pode colocar na composição do número x. Depois a gente vai pensar nas possibilidades das potências de 5 e também nas possibilidades das potências de 7. Então, note o seguinte, ó, que como existe um 2 ao cubo no MMC e como existe um 2 ao cubo no MDC, com certeza a gente não pode colocar, por exemplo, o número 2 na composição do número x, porque se o número 2, se a potência 2 estiver na composição do número x, então o 2 na 5 vai estar na composição do número y, porque a gente tem que fazer 2 vezes 2 na 5, tem que dar o 2 na sexta, porque o 2 na sexta está no produto de x por y. E se a gente, por exemplo, colocar o 2 na composição do x, a gente vai ter que colocar o 2 na quinta potência na composição do y. Só que daí no MDC, por exemplo, não vai aparecer esse 2 ao cubo, vai aparecer o número 2 apenas. E no MMC vai aparecer o 2 elevado na quinta e não o 2 ao cubo. Então, a gente percebe que a única possibilidade que nós temos para colocar de potência de 2 na composição do número x é 2 ao cubo. E você, por exemplo, colocar 2 na quarta dentro do x, você vai ter que colocar o 2 ao quadrado dentro do y. Só que daí no MDC, por exemplo, não vai aparecer aquele 2 ao cubo, vai aparecer apenas o 2 ao quadrado. Então a gente só tem uma possibilidade de potências de 2 para o x, que é o 2 ao cubo. No caso de potências de 3, a gente vai ter 3 possibilidades. A gente vai ter a possibilidade do 3 ao quadrado ou o 3 ao cubo. É porque a gente observa aqui, ó, que no MDC está aparecendo 3 ao, no MMC está aparecendo 3 ao cubo e no MDC está aparecendo 3 ao quadrado. A gente não poderia colocar, por exemplo, dentro do x apenas uma potência 3, porque no caso, dentro do y, teria que aparecer um 3 elevado na quarta potência, porque isso vezes isso tem que dar o 3 ao cubo que está no produto de x por y. Se a gente deixasse assim, dentro do x, a potência apenas de 3, e dentro do y, essa potência de 3 elevado na quarta potência, no MDC entre x e y, apareceria o 3, e no MMC apareceria o 3 elevado na quarta. Então, a gente só tem essas duas possibilidades. Aqui, ó, no lugar do x, dentro do x a gente pode colocar o 3 ao quadrado, porque daí dentro do y vai o quê? Vai o 3 ao cubo. E daí no MDC vai aparecer o 3 ao quadrado, e no MMC vai aparecer o 3 ao cubo. E a gente pode inverter também, a gente pode colocar no lugar dentro do x o 3 ao cubo e dentro do y o 3 ao quadrado. No MMC vai aparecer o 3 ao cubo e no MDC vai aparecer o 3 ao quadrado. Então são essas duas as possibilidades de potência de 3 que a gente pode colocar dentro do x. Quantas são as possibilidades de potência de 5?
Bom, agora fica fácil a gente ver, né? Que é o 5 ao quadrado ou o 5. É 5 ao quadrado ou o 5. E no caso da potência 7, como aparece um 7 aqui, ó, e não aparece nenhum 7 lá, então é 7 ou 7 elevado na zero. É porque a gente pode colocar dentro do x o 7, e daí dentro do y vai aparecer o 7 elevado na zero. No MMC vai aparecer o 7, no MDC não vai aparecer nada, né? Porque o 7 vai ser apenas um divisor do x, mas não vai ser um divisor do y. A gente não pode, por exemplo, colocar dentro do y o número 7 também, porque se a gente colocar dentro do x o 7 e dentro do y o 7, no MDC vai aparecer o número 7. A gente não quer que apareça o MDC dentro do... Ou melhor, a gente não quer que apareça o 7 dentro do MDC. Então a gente tem essas duas possibilidades. Dentro do x a gente pode colocar x igual a 7, mas a gente pode também colocar 7 elevado na zero dentro do x, né? E daí o 7 vai para dentro do y. Então a gente só tem essas possibilidades, né? Para potências de 2, apenas essa. Para potências de 3, apenas essas duas. Para potências de 5, apenas essas duas. E para potências de 7, apenas essas duas. Então, como a gente quer fazer... encontrar todas as possibilidades de número x, o que a gente faz? Então a gente coloca aqui o 2 estrela, 3 estrela, 5 estrela e 7 estrela. E agora a gente usa uma análise combinatória simples, né? Porque olha só, quantas são as possibilidades que a gente tem para potências de 2? Uma só, que é esse 2 ao cubo. Quantas possibilidades a gente tem para potência de 3? É 2, são essas duas possibilidades. Para potências de 5 são duas possibilidades e para potências de 7 são duas possibilidades, usando o princípio multiplicativo da análise combinatória, né? 1 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 1 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então a nossa resposta vai ser a letra B. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.